Sua Igreja em Células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 14. Como fazer uma boa multiplicação. Dicas sobre multiplicação de células. Já apresentamos muitas dicas que levam uma célula a se multiplicar. Cremos que, se forem seguidas e praticadas, elas trarão resultados fantásticos. Agora queremos jogar luz e dar dicas de como fazer uma boa multiplicação, ou seja, o que fazer quando chegar a hora de multiplicar. Digamos que está tudo pronto, os requisitos atendidos, e agora, o que fazer? Multiplicar parece a parte mais simples. É só separar quem sai e quem fica e pronto. Mas não é tão simples assim. Poucos sabem que a hora da multiplicação é um momento ímpar e muito delicado, apesar de ser festivo e tão esperado por todo líder. Por que falamos como fazer uma boa multiplicação? Multiplicar não é sempre bom? Sim, mas podemos cometer erros, mesmo num momento maravilhoso. Não podemos esquecer que, na hora de multiplicar, está sendo estabelecido o DNA de crescimento de uma nova célula. Por isso, alguns cuidados precisam ser tomados. Primeiro, é preciso ver se realmente é hora de multiplicar. Existe uma diferença enorme entre nascimento, parto e aborto. E a diferença básica é simples. Um nasce vivo, o outro já nasce morto. Uma célula pode já nascer morta, ou seja, sem um potencial de crescimento já estabelecido. Toda nova célula deve se iniciar com um bom potencial de multiplicação. Para isto acontecer, é muito importante uma boa distribuição dos membros na hora de multiplicar a célula. As duas células devem ficar suficientemente fortes para não retardar o crescimento e, posteriormente, a multiplicação, que é o nosso estágio final do ciclo de vida de uma célula. Uma vez concluído que se deve multiplicar, vejamos algumas dicas. 1. Os membros que vão com a nova célula e os membros que ficam na célula original devem ser definidos pelo líder de célula, juntamente com o supervisor do setor. 2. Pela maneira como é feita a distribuição dos membros na multiplicação, já se pode prever o futuro das novas células. O jeito como é feita a multiplicação determina o sucesso ou fracasso das novas células. Portanto, é preciso cuidar e cautela na hora da definição de quem sai e de quem fica. 3. Para ter uma boa distribuição dos membros ao multiplicar, sugerimos que sejam observados os seguintes critérios, por ordem de importância. 1. Respeite os vínculos de discipulado e amizade. 2. Garanta um bom núcleo nas duas células, uma boa muda, um bom potencial de crescimento, uma boa base pós-multiplicação. Isto é formado da seguinte maneira: equilíbrio na idade espiritual dos membros, equilíbrio no nível de compromisso dos membros, deixar com o novo líder pessoas mais comprometidas. Procure manter a homogeneidade. Considere a localização geográfica. Se possível, separe a parentela. Separe aqueles relacionamentos que não são saudáveis e não cooperam para a edificação. Depois de divulgado, não seja inflexível quanto às decisões. Ouça as solicitações e reconsidere junto com o supervisor de setor aquele pedido. Faça a distribuição com muita oração e sempre junto com o seu supervisor de setor. Faça tudo com antecedência e não deixe nada para a última hora. Às vezes é bom consultar algumas antes de definir. Inclua as pessoas que não são membros, mas são frequentes na célula. Mas deixe-as à vontade para escolher. Siga estas dicas e boa multiplicação. Treinando novos líderes para multiplicar. Dicas para levantar e treinar auxiliares. Onde estão os líderes de que tanto precisamos? Resposta: dentro das células. Isso mesmo. O novo líder de que você precisa para multiplicar já está na célula.
É importante o líder de célula ver cada membro da sua célula como um futuro e frutífero líder de célula e, por conseguinte, desafiar o maior número possível de membros da célula para serem seus auxiliares. É o primeiro passo para levantarmos novos líderes. Olhando por esse prisma, todos devem ser treinados e desafiados a passar pelo trilho de liderança. Ore e defina quem serão seus discípulos pessoais. Comece a andar com eles e mobilize-os para o desafio de serem os próximos líderes. Faça a sua célula um pequeno Tadel. O objetivo principal da célula é multiplicar, mas para multiplicar é preciso gerar líderes. Então podemos dizer que a razão da existência de uma célula é gerar líderes, que por sua vez gerarão outros líderes. A grande pergunta é: como desafiar, mobilizar e treinar líderes que vão realizar os propósitos de Deus para a sua geração? Desperte neles o desejo de ser líderes. É preciso entender que o bom líder não é o que faz tudo sozinho, e nem o que manda os outros fazerem, mas sim o que desperta nas pessoas o desejo de fazer. O que caracteriza um grande líder é a sua capacidade de gerar outros líderes. O que caracteriza um bom líder é a capacidade de despertar interesse e mobilizar líderes para realizarem os propósitos e a visão de Deus para a sua geração. O que caracteriza um grande líder é a capacidade de descobrir talentos. O sucesso de um líder é medido pela capacidade de descobrir, motivar, recrutar, treinar e enviar novos líderes. Nosso sucesso como líder consiste em descobrir e motivar novos potenciais de liderança. Mateus 9, verso 9 e Lucas 5, verso 27 descrevem o chamado de Mateus. Abre aspas. Partindo Jesus, dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Fecha aspas. São muitos os olhos que veem, mas são poucos os olhos que enxergam. Um bom líder descobre, recruta, motiva e treina outros líderes. Um dos segredos do sucesso de Jesus foi ser ele um grande descobridor de talentos. Ele recrutou e soube motivar o potencial de liderança que viu em cada um dos seus discípulos e finalmente os treinou. Se o tempo tem passado e não temos formado líderes, temos falhado tragicamente, mas ainda é tempo de recomeçar. Não perca mais tempo. Comece já. Descubra as pessoas com potencial. Use binóculos espirituais. Em outras palavras, fique de olho. Cuidado com a síndrome de Samuel. O exemplo de Samuel, quando foi ungir Davi, acredite no potencial de todos os que estão ao seu redor. Aqueles que pensam ser os mais fracos podem vir a ser os mais frutíferos. Não se limite à aparência física. Deus vê o coração. Motive a nível pessoal. Chame para tomar um cafezinho, mas não mande outra pessoa convidar. Convide você pessoalmente. Crie um ambiente apropriado para uma boa conversa e desafie-o a assumir seu encargo ministerial. Deixe claro como alguém pode tornar-se o próximo líder na célula. O trilho, a escada do sucesso, os requisitos. Não tenha medo de cometer erros ao promover alguém. Devemos aprender com a águia. Nenhum líder nasce feito, todos aprendem. Assim como os filhos da águia não nascem voando, mas as mães águia os ensinam. Cansada de buscar comida diariamente para seus filhotes, a mãe águia resolve ensiná-los a voar. E o método é muito perigoso. Ela empurra os filhotes montanha abaixo, e os filhotes ficam sem entender e desesperados. Pensa, mamãe está me matando. Mas enquanto ele está caindo, a mãe águia dá um voo rasante e o apara em suas asas. Depois faz o mesmo com os outros, dia após dia, até que todos aprendem a voar. Não tenha medo de soltar as pessoas. Elas vão errar, vão ficar nervosas, não tem problema. É assim mesmo, sempre vai ter a primeira vez, mas depois de alguns dias serão líderes fortes, ungidos e usados para a glória de Jesus.
Acredite e invista mais nos novos. Precisamos confiar mais nos novos irmãos e dar mais espaço e oportunidades. Muitos veteranos nunca vão dar os mesmos resultados que os novos. Nós não queremos ser rápidos demais, mas também não queremos ser lentos demais. Não podemos esperar todo mundo ficar perfeito para pôr uma célula na sua mão. É claro que também não queremos colocar a célula na mão de pessoas que não têm vida com Deus e estão dando mau testemunho. Dê tarefas práticas e supervisione. Dê aos auxiliares pequenas responsabilidades e alvos fáceis de serem alcançados, e observem como eles agem. Depois, converse com eles sobre o que fizeram, elogie os aspectos positivos e ajude-os nos aspectos que precisam melhorar. Ajude-os, não critique. As pessoas gostam de saber como elas estão indo e como elas podem melhorar. Delegue algo para os auxiliares fazerem em toda reunião, de toda semana algo para fazerem. Ajude as pessoas a enxergar o seu próprio potencial. Muitos líderes não sabem que são líderes. É preciso que alguém os ajude a ver isso. Chame-os para a comunhão. Desenvolva vínculos de relacionamento. Separe muito tempo com eles. Aproveite bem o tempo juntos para ensiná-los. Mas lembre-se, mais importante do que estar junto é aproveitar bem o tempo juntos. Concentre-se em poucos. Não se concentre em muitos, mas em poucos. Se nos envolvermos com uma multidão, no final nós só teremos uma multidão. Jesus se concentrou e priorizou mais os seus poucos discípulos. E o resultado está sendo uma multidão de discípulos.